Olá! Hoje eu abro o nosso programa com um texto bíblico que chama muito a atenção. Qual será o significado destas palavras que estão em Provérbios 31, os versos 6 e 7? Olha só. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Esse é um conselho bíblico? Olha só o que está escrito no verso 6. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Um conselho? Como entender isso na palavra de Deus? Se a Bíblia toda fala contra o álcool, embora a gente vê tantos personagens embriagados pelo fato de beberem vinho, agora, Deus aceita o consumo de bebidas alcoólicas? Isso aqui é um conselho para as pessoas infelizes, para poderem esquecerem da vida, beber, usar bebidas alcoólicas? Como é isso? Como entender? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa que sempre tem dado as respostas bíblicas para as mais diversas perguntas e questões que chegam para a gente aqui no programa. Aonde quer que você esteja, participe do nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, SMS. O número é 12 981510101. A gente recebe aqui na hora. Você também pode usar as redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e o nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Seja muito bem-vindo, um abraço muito especial. Com licença, vamos entrando aí devagarzinho na sua casa, mas juntos nós queremos estudar a Palavra de Deus. E quem está na mira hoje para dar a resposta daquilo que você tem dúvida, daquilo que eu tenho dúvida sobre assuntos relacionados à religião, assuntos relacionados à espiritualidade, assuntos relacionados à Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estamos gratos a Deus porque o nosso telespectador está acompanhando o programa conosco. Alguns pela primeira vez, outros já são aí, acompanham constantemente o nosso programa. Há muito tempo, né, professor? Há muito tempo, 17º ano, eu acho, não é? Nem fala. Éramos novinhos, com cabelo bem pretinho. Olha. Agora já a coisa é diferente. Mas graças a Deus estamos aqui. E você que assiste pela primeira vez, nós te agradecemos pela confiança. Nós esperamos que você volte mais vezes para estudar a Bíblia conosco. Nós apresentamos respostas breves, obviamente porque temos que responder o maior número possível de perguntas, mas nós queremos que essas respostas são um ponto de partida interessante para que o Espírito Santo ajude você a se motivar, a se aprofundar cada vez mais no estudo da Bíblia. Então envie suas perguntas, elas serão sempre muito bem-vindas. O professor começa a falar assim, ó, fico até aqui desmotivado, fico me olhando aqui na televisão e vendo que meus cabelinhos estão brancos, que os dedos estão brancos, e a gente fala assim, nossa, a gente tá velhinho. Que velhinho nada! Estamos aqui animados para fazermos esse programa e juntos estudarmos a Palavra de Deus. Sempre é muito bom a gente ter você aqui com a gente já está há tanto tempo no ar, mas é uma alegria muito grande podermos ter a oportunidade de, junto com você aí na sua casa, estudarmos e tirarmos as mais diversas dúvidas que nós temos quando a gente começa a ler o livro sagrado. Como, por exemplo, essa questão que a gente abriu o programa de hoje. Eu vou até ficar de pé aqui. É algo que me chama a atenção. Porque, veja só, a gente, ao ler Provérbios, que é um livro cheio de conselhos para a gente se depara com um verso desse, não
não tem como ficar de cabelo branco. Olha só o que diz: as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Professor Leandro Quadros, o que esse conselho de Provérbios está querendo nos mostrar, meu amigo? Porque eu, ao ouvir essa pergunta, olha só, essa pergunta, quem mandou para a gente aqui foi, eu vou pegar aqui, ó. Essa pergunta, quem mandou para a gente foi o Célio Roberto Pascoal. E realmente é uma questão que chama atenção, professor. Sim. Como é que a gente explica esse texto aqui na Palavra de Deus? Vamos ajudar o Célio e ao nosso telespectador que nos acompanha. Veja, a ciência nos mostra que beber para anestesiar os problemas é pior. Por quê? Quando a pessoa bebe para anestesiar o problema, ela não encara o problema de frente. E se ela não encara o problema de frente, ela não encontra solução para o problema. E nós sabemos que o álcool está entre os grandes responsáveis, por exemplo, por crimes, acidentes de trânsito, desestrutura familiar e por aí vai. Será então que a Bíblia estaria dando um conselho que é anticientífico? Como o Tito disse, Provérbios é um livro de sabedoria. Como que esses versos de Provérbios 31, 6 e 7 dariam um conselho que nada tem de sábio aqui? Nada tem de sabedoria. O problema não está em Provérbios, está numa leitura não contextual destes versos. Eu vou fazer aqui uma leitura contextual e aí nós vamos explicar para o nosso telespectador o significado aqui desses versos. Primeiramente, vamos começar pelo versículo 1, que diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, aos quais lhe ensinou sua mãe. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, Provérbios 31 se constitui em conselhos de uma mãe a um rei chamado Lemuel. Tá? Verso 2. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Ela está aconselhando ele a não ser polígamo. Olha outro conselho, verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Olha no contexto, ela está dizendo que, na verdade, não é apropriado usar bebida alcoólica por parte de um líder governamental. Por quê? Porque a bebida, ela atrapalha o discernimento. Então ela disse o seguinte, ó, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por quê? Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, a segurança de um reinado, de um governo, de um país, está na capacidade do seu líder de discernir entre o certo e o errado. E a Bíblia apresenta a bebida alcoólica como algo que atrapalha, sim, o discernimento. Então, no contexto de Provérbios 31, o conselho é para não beber, na verdade. Mas e os versos 6 e 7? Quando dizem assim, dai bebida forte, ou seja, já que um rei, os príncipes não devem beber, então dai de beber, dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Adam Clarke, um comentarista, diz o seguinte, que quando o texto diz, dai bebida forte aos que perecem, ele fala que aqui é uma referência ao momento em que uma pessoa condenada à pena capital, ela podia fazer uso de bebida alcoólica juntamente com ervas narcóticas para anestesiar a dor, por exemplo, de um apedrejamento. Então, olha o que ela está dizendo.
Lemuel, não beba. Se você quer ter discernimento para julgar corretamente, para discernir entre o certo e o errado, não beba. Agora, se alguém tiver de utilizar isso, que seja aquela pessoa que está naquela situação desesperadora. Então ela tudo bem. Agora você, meu filho, não faça isso. E ainda assim é uma opinião de uma mulher, né, professor? Não é um conselho. Olha, até hoje, por exemplo, se alguém numa pena capital desse uma bebida para amenizar o sofrimento, não aplicaria-se o princípio a isso, neste caso. Mas ela não está aconselhando a beber fora dessa exceção aqui. Né? Fora dessa exceção, o conselho dela é o contrário. Ela fala para Lemuel não beber e que não é apropriado nem dos príncipes, ou seja, todo líder governamental de qualquer reinado, de qualquer país, se ele quiser realmente fazer a vontade de Deus e não se esquecer da lei de Deus, ele deveria atentar para esse conselho de Provérbios 31. Muito bem, muito bem. Aí está a questão de que a gente imagina que, às vezes, a Bíblia aprova o uso da bebida alcoólica, até mesmo com o discurso de moderadamente, beber um vinho. Nem vinho é aprovado, certo, professor? Afinal de contas, o vinho, porque muitos acabam dizendo que Jesus transformou a água em vinho, então justifica isso. Que tipo de vinho era o que Jesus transformou, por exemplo, da água? Então, mesmo que na Bíblia, Tito, os personagens tenham utilizado bebida fermentada, a pergunta que nós fazemos é: Deus tolerou ou aprovou? Se nós analisarmos os textos como um conjunto, nós vemos que Deus tolerou na sua paciência, na sua misericórdia, mas não aprovou. Por exemplo, em Provérbios 23, 31, diz que não é nem para olhar para a bebida. Então, se não é nem para olhar para a bebida fermentada, não é para beber nem moderadamente. Agora, os personagens bíblicos beberam. Só que Deus foi o quê? Sendo paciente, tolerante, para ir reeducando-os. E uma outra observação que vale considerarmos, o teor alcoólico das bebidas fermentadas nos tempos bíblicos era bem menor que o teor alcoólico de hoje, porque era misturada a bebida com grandes quantidades de água para diminuir o efeito inebriante. Então não dá para realmente comparar o vinho bíblico com os de hoje. E uma terceira coisa, e aí nós finalizamos, Isaías 65, verso 8, usa a mesma palavra vinho para o suco da uva, em alguns contextos, obviamente. Então, com base, Tito, nesse contexto, nós entendemos que em João 2, quando Cristo transforma a água em vinho, ele não transforma isso em algo fermentado, mas num puro suco da uva. Hoje em dia, por exemplo, já se fabrica vinho sem álcool. Então nós cremos que Cristo fez algo extraordinariamente melhor, mais doce, mais saudável do que o vinho sem álcool feito atualmente. Tá? Mas nós não negamos com isso que os personagens bíblicos beberam. O que questionamos é, Deus, ele não aprovou, ele tolerou. Que são duas coisas bem diferentes. E a partir do momento que nós sabemos o que é certo e o que é errado, aí cabe a nós tomar a decisão correta. Tomar a decisão correta. Eu, por exemplo, na minha família, meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra. Então eu sou cercado por este problema de ambos os lados. Graças a Deus eu não fui para a bebida, porque se eu fosse, eu teria ido para o fundo do poço. Porque eu tenho, não entro em detalhes sobre isso, mas às vezes vale a pena mencionar para ajudar as pessoas. Eu tenho amigo telespectador, eu tenho transtorno do espectro autista moderado, tenho TDAH, depressão, eu me trato e transtorno obsessivo compulsivo. Tenho 4 coisas no cérebro, diríamos assim. Você imagine se eu tivesse bebido, se eu tivesse ido para o álcool, teria sido a minha destruição, eu não estaria aqui, porque eu tenho a tendência genética para o álcool. Eu sou cercado de ambos os lados, pai, avô materno, né? Só que, graças a Deus, eu não fui para esse caminho. Então, o que eu digo para você? Se você tem alguma questão emocional
ou se você é uma pessoa neurodivergente, ou se você sabe, mesmo que você não seja neurodivergente, é um neurotípico, mas você sabe que na sua família há pessoas com a doença do alcoolismo, não se aventure nisso. Porque todo alcoólatra, ele começa a beber socialmente, não para ser alcoólatra. Muito bom. Muito bom, muito bom. Temos uma pergunta, você pode participar pelo nosso WhatsApp. E olha só, tenho aqui um jovem de 15 anos que fez uma pergunta e eu gosto quando os nossos jovens querem tirar as suas dúvidas porque estão vendo a Bíblia, né? Ele diz o seguinte: sou Pedro de Mariana, Minas Gerais. Um abraço a você, Pedro. Obrigado pela sua participação, viu? Ele pergunta isso aqui, professor. Se Judas se arrependeu depois de trair Jesus, por que ele não foi perdoado como Pedro, que também negou Jesus 3 vezes? Qual foi a diferença entre o arrependimento de Pedro e o de Judas? Professor, tem diferença nisso? Boa pergunta desse nosso jovem. A Bíblia, meu querido jovem, não indica que Judas teve o arrependimento correto. A diferença entre Judas e Pedro é a seguinte: Pedro, ele sentiu um remorso e se arrependeu do que ele fez. Ele reconheceu que não deveria ter feito aquilo e mudou. Judas, ele só sentiu remorso, mas ele não teve um arrependimento verdadeiro. E aí nós vemos isso, deduzimos isso de João 17, verso 12, que eu vou ler para você, ó. Aqui na oração sacerdotal, em que Cristo ora a Deus o Pai, ele diz, entre outras coisas: quando eu estava com eles, com os discípulos, os apóstolos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o fato de Judas ser chamado de filho da perdição nos impede de crermos que o arrependimento dele tenha sido sincero e nos impede de crermos que ele realmente venha a se salvar. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui chegando pra gente. Essa veio pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Guilherme. Ele disse o seguinte: boa noite. Os justos serão julgados ou não? Em João 5,24 fala que não. Eu sou aqui de Itapetininga. Professor, qual é o momento? Os justos também passarão por um julgamento? Ou quem já é justo já está? Agora, como é que vai saber que é justo? Quem que sabe que é justo? Existe um momento do julgamento do justo, professor? Bom, João 5,24 realmente parece contradizer Romanos 14,12. Né? João 5,24, até vou ler esse texto. Ele é bem claro em dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Exatamente. Né? Como é que... Já Romanos 14,12 diz assim: assim, pois, cada um de nós, Paulo está falando dos justos aqui, dará contas de si mesmo a Deus. Como harmonizar ambos os textos? Da seguinte forma: todos passarão por um juízo, porém o juízo do justo não tem nada a ver com o juízo do ímpio. João 5,24 fala do juízo de condenação. Todo aquele que crê em Jesus, o aceita como Salvador, não passará pelo juízo condenatório. Ele está salvo e será definitivamente absolvido diante do universo. Já Romanos 14,12, assim como 2 Coríntios 5, verso 10, mostra que o justo vai fazer parte sim de um processo judicial, porém não tem o objetivo de condená-lo, mas vindicar o caráter do justo perante o universo. E aqui entra uma questão importante, amigo telespectador. Deus, ele não precisa de um juízo para saber quem é dele e quem não é. Deus é onisciente. Mas o pecado envolveu o universo. 33% dos anjos, 1/3 dos anjos, foi para o lado de Satanás. Então, dúvidas ficaram perante o universo. Então, Deus realiza um juízo
em diferentes fases para esclarecer todas as coisas, porque Deus é amor, Deus é justo, Ele respeita a inteligência que Ele deu para as suas criaturas. Então Deus esclarece todas as coisas para depois executar os ímpios. Então, em resumo, eu não vou entrar nesse assunto agora, né? O juízo final tem 3 fases. Uma fase chamada pré-advento, que ocorre antes da volta de Jesus. Neste momento, os justos são vindicados perante o universo e Deus condena o sistema político-religioso de Daniel 7, ali, 25. Depois tem a fase do juízo no milênio, que é quando Deus presta contas não aos anjos agora, mas Ele esclarece aos justos. Esse juízo no milênio ocorre no céu, de acordo com Apocalipse 20, versos 4 a 6. Paulo fala de um juízo dos ímpios em que os justos participam para entenderem esse processo judicial. Ele fala ali em 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. E depois vem o juízo executivo, que é a execução no lago de fogo, ali em Apocalipse 20, versos 7 a 10. Se você quiser se aprofundar mais nessa doutrina, você pode depois pedir um dos cursos bíblicos da Novo Tempo, como por exemplo, o Verdades para o Tempo do Fim, e ali você vai poder entender de uma forma resumida essas 3 fases do juízo final. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para entrar na plataforma de cursos aí, e você pode pedir a sua revista, como também você pode ver ali o que já está disponível para você, tá bom? Nós vamos para o intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha, como eu disse, você pode entrar na nossa plataforma de cursos, onde você vai encontrar ali todos os cursos bíblicos que a Novo Tempo apresenta para você. Você pode ver as videoaulas dessas lições e ali no finalzinho, sempre de uma videoaula, você pode pedir a revista, tá bom? Então, se você não conhece ainda a nossa plataforma de cursos, você pode acessar agora, novotempocursos.com. Eu queria até mostrar para você aqui, vamos ver se o nosso câmera consegue mostrar aqui para você, como que é a plataforma, o que você vai encontrar nela. Deixa eu te mostrar. Quando você acessar novotempocursos.com, você vai cair nessa página que está aqui. Gustavo, vê se você consegue focalizar aqui, ó. Você vai cair nessa página e aonde você tem aqui, ó, acesso gratuito. Vamos ver se a gente consegue dar uma sintonizada a mais. Olha aqui, ó, acesso gratuito. Você fazendo o seu acesso gratuito, você só vai fazer um cadastro rapidamente ali com o seu telefone, seu e-mail, e você vai cair aqui nessa plataforma de cursos. Aqui você tem todos os cursos bíblicos da Novo Tempo disponíveis em videoaulas para você aprender cada um deles. E olha, você fazer uma jornada aqui de estudos para aprender mais. Por exemplo, nós estamos falando aí sobre Verdades para o Tempo do Fim. Em especial, esse é um curso bíblico que já tem há muitos e muitos anos. Nós não temos a videoaula dele, porém nós temos todas as lições em PDF que você pode estudar aqui na plataforma, tá bom? Os demais cursos você tem tudo isso em videoaula. Esse aqui que é bem antigo, nós temos, mas você tem todos os PDFs ali e nós não temos mais a revista desse para entregar para você. Só que você pode acessar aqui e estudar a Bíblia com os mais diversos assuntos para você aprender mais e mais da Palavra de Deus, tá bom? Então acesse agora novotempocursos.com e você vai ter aí uma plataforma completa de estudos para você aprender mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Acesse agora novotempocursos.com. Muito bem, professor Leandro Quadros, você disse aí no começo do programa até das suas particularidades e tem uma pergunta aqui falando sobre as emoções, né? Uhum. Problemas emocionais e tudo mais. O Isaac, eu vou ler na íntegra aqui como ele fez a pergunta, tá bom? Perfeito. Ele diz o seguinte: Tito, por favor, leve essa pergunta ao professor Leandro. Eu estou vivendo em uma batalha no mundo espiritual e mental. Sofro de depressão, ansiedade severa e tomo incontáveis medicamentos por dia para controlar. Percebo que não sou mais o mesmo.
e a cada dia que passa fico desmotivado pelo que vejo acontecendo no mundo. O mundo está se perdendo, não há mais sentido em viver, as pessoas extremamente egoístas, intolerantes e a economia se esvaindo aos poucos, só sofrimento, dor, luto, mortes em vão, aquecimento global, o que há de esperança? Eu já fui agnóstico durante muito tempo, me converti ao cristianismo por causa do Espírito Santo e desse programa, Na Mira da Verdade, mas não tenho sentido mais alegria na minha vida e não tenho coragem de orar. O que eu posso fazer, professor, para que Deus não me abandone? Pessoas que estão assim angustiadas, ansiosas ao extremo, depressivas e que sentem que Deus não os tem ouvido, não os tem aceitado. Professor, é assim mesmo? Deus, para esse tipo de pessoa, pessoas que estão assim completamente desesperadas, perdidas, Deus não faz a mínima para eles? Como é que é isso? O que acontece, meu irmão? Vou comentar algumas coisas com você. Você realmente está tendo uma crise depressiva. Quando você está sem esperança, você não consegue vislumbrar esperança, o dia parece que não brilha como os outros dias normalmente, é porque você está num processo depressivo. O que você falou para mim? Você falou, algumas coisas que você falou me chamaram a atenção. A primeira coisa que você falou, que você toma incontáveis remédios para poder segurar isso. Então isso evidencia para mim alguma coisa. Que primeiro que o seu tratamento não está adequado. Né? Você está tomando muito remédio para os sintomas que você tem e possivelmente você não está fazendo psicoterapia. Então nós temos que mudar isso. E eu vou te dar aqui alguns conselhos, porque eu conheço bem essa história. Eu até vou anotar aqui para mim mesmo, para eu não esquecer o que eu quero te dizer. A primeira coisa que eu digo para você é: leia o Salmo 34, 18 e 19. Primeira coisa que você vai fazer, você vai crer mais na Bíblia do que no que você está sentindo. Eu sei que isso não é simples. E você não vai conseguir isso na maioria das vezes, porque você está com um desequilíbrio neuroquímico, tá? Mas o que eu quero mostrar para você aqui, que Deus ele não depende do que você sente para Ele estar com você. Preste atenção, Salmo 34, 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Então, mesmo que você esteja com o coração quebrantado, oprimido, sem esperança, Deus está perto de você. Ele não depende dos teus sentimentos para estar com você. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele criou teus sentimentos. Então Ele está acima disso. Então mesmo que você não sinta Deus, creia que Ele está com você. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, faça terapia. Por quê? O medicamento ele é importante, muito importante, eu uso também, para equilibrar esta química, esta neuroquímica. E quando você está devidamente medicado, você aproveita muito melhor a psicoterapia. Só que o medicamento ele não cura, ele alivia o sintoma. O que vai curar é você trabalhar a psicoterapia, porque na terapia você vai entender o porquê do seu vazio existencial. Você vai trabalhar traumas, crenças limitantes, padrões de pensamento e de comportamento que o adoecem. Você vai aprender a trabalhar isso. Então, em uma escala, confiança em Deus em primeiro lugar, psicoterapia, para passar por um processo de psicoeducação e depois o tratamento medicamentoso. Você tem que unir essas três coisas, meu irmão. E mais associado a isso, vou anotar aqui, quando você conseguir, não é para você ter cobrança com isso agora, porque você não está apto, mas quando você conseguir, você vai pegar sol, ou melhor, vai fazer exercício e também um item que eu te dou é o sol. Por quê? Uma vez quando eu tive uma crise depressiva e eu fui para uma clínica de tratamento natural, que foi a Clínica Adventista de São Roque,
eu peguei bastante sol, eles me fizeram pegar sol. E o antidepressivo, que ia demorar mais para fazer efeito, ele fez efeito mais rápido, porque o sol potencializa a ação do antidepressivo. Então essas dicas que eu dou para você são muito importantes. E quando também, sempre que possível, a alimentação saudável, tá? Tirar o que for estimulante, diminuir bastante açúcar, se puder tirar melhor, mas se não puder, diminua. Então faça essas coisas, eu anotei 6 coisas aqui práticas para você. E olha, a questão do medicamento é o seguinte, eu recomendo que, um conselho que eu te dou, né, eu até vou anotar aqui, quando alguém perguntar de novo, eu tenho essa listinha aqui. Se você está usando muita medicação e não está segurando, tem que pensar muito bem em consultar com outro psiquiatra. Eu sou a favor de psiquiatras mais conservadores. O que é um psiquiatra conservador? É aquele psiquiatra que trabalha juntamente com o psicólogo, que não só medica, mas que entende a importância da terapia, e aquele psiquiatra que dá a quantidade que realmente necessita de medicação. Não ficar entupindo a pessoa de remédio. O medicamento é importante? Mas não é pensar que o medicamento é bala para comer à vontade. Tá? Então, conversa com Deus a respeito, pede a Ele orientação e dá uma analisada nessas dicas aí. Você vai sair dessa situação, meu irmão. Siga essas dicas, você vai perceber que Deus vai te ajudar a você se recuperar. Agora, acho que vale a pena destacar, professor, que jamais o nosso Deus abandona quem está passando por problemas emocionais. Não é porque você está depressivo que você está em pecado. Tenha certeza disso. Jamais Deus vai te abandonar. Ele nunca te abandonará. Ou não é, professor? Você já viveu muito isso. Eu até acho que talvez em algum momento você estava se sentindo longe de Deus. Sim, a depressão impede você de sentir a presença de Deus. Tem um desequilíbrio neuroquímico tão forte que você não consegue sentir mesmo. Não tem jeito. Mas quando você lê o texto bíblico, te ajuda. Você percebe assim, Tito, bom, eu não estou sentindo, mas ele está do mesmo jeito. Então esse texto do Salmo 34, 18, 19 é espetacular para isso. Então é um apoio muito grande para esse tipo de momento que o nosso irmão está passando. Mas olha, meu irmão, eu te parabenizo porque você aceitou a Jesus como teu Salvador. Se não fosse isso, você estaria numa situação muito mais desesperadora. Então você tem uma base sólida na qual você se apoiar para buscar um tratamento adequado. Muito bem, eu aproveito e indico a você o nosso guia de estudo da Revista Esperança, Novo Tempo, Mente Feliz. É essa aqui, ó. Você pode pedir para a gente ou então acessar a nossa plataforma de cursos e ali você vai ver o curso Mente Feliz com as videoaulas do Dr. César Vasconcelos. E ele tem ali, no final de cada lição, você também pode pedir o seu guia de estudo gratuitamente. Então acesse ali novotempocursos.com e vá até o curso Mente Feliz e você pode pedir a sua revista também, tá bom? Muito bem. Professor, eu tenho aqui uma pergunta que chegou pelo nosso SMS. Olha só, quem mandou ele ver é o Jorge, lá de Campinas. E ele pergunta o seguinte: por favor, eu gostaria de entender Mateus 27, 19. Se Pilatos tivesse ouvido a mulher, então como seria cumprido o que Deus tinha planejado para Jesus? Se Jesus não tivesse sido crucificado, não seríamos salvos? Ou seja, uma vez que a mulher falou a Pilatos e Pilatos não deu ouvido a elas, até parece que as coisas já estão premeditadas. Não tinha como Jesus não ser crucificado. Embora a mulher ainda falou, olha, não faça isso, tal. Dá uma ideia de que parece que as coisas já estavam armadas, que não tinha como fugir disso. Então não valeu de nada o que ela falou para aquele homem? Como é que a gente entende isso, professor Leandro Quadros? Veja, se Deus predestinasse as pessoas para fazerem o mal, Deus seria o autor do mal. Aí nós teríamos um problema teológico assim insolúvel, né? O que nós temos que entender? Deus previu, não predestinou. Isso é diferente. Então Deus previu que pessoas trairiam Jesus, que Jesus seria condenado. Então Deus previu que isso aconteceria, mas Ele não predestinou, por exemplo, eu quero que
Pilatos faça isso porque eu quero que Pilatos se perca. Eu quero que Judas faça assim porque eu quero que Judas se perca. Não, não é assim que o Deus bíblico age. Agora, realmente, Deus prevê. Agora, se Pilatos tivesse atendido ao conselho, veja, primeiramente, se não tivesse a possibilidade de Pilatos atender este conselho, Deus nem teria dado o sonho para a esposa dele. Então, o fato de Deus dar o sonho demonstra que Deus estava atuando até para ajudar de alguma forma este homem. Mas e aí, como que ficaria? Nós não temos a resposta para dizer o seguinte, ia acontecer isso. Agora, a resposta que nós temos é, de uma forma ou outra, Jesus morreria. Deus estabeleceu, sim, o plano geral da salvação. Certos detalhes que Deus previu porque ele viu que teria influência satânica para tentar atrapalhar esse plano. Mas Deus iria cumprir o seu plano de uma forma ou outra. O Deus bíblico não predestina o mal, mas ao mesmo tempo ele tem poder na sua soberania de usar o mal para que o propósito final de Deus se cumpra. Então nós sabemos, o propósito iria se cumprir. Agora, como se Pilatos não tivesse feito, nós não temos essa resposta. Mas sabemos que o propósito iria se cumprir de uma forma ou outra. Muito bom, professor. Uma outra pergunta aqui, eu acho que essa você vai ter que responder assim que voltarmos do nosso intervalo. Quem mandou foi o Ademar Ferreira. A pergunta do Ademar é a seguinte. Boa noite, professor Leandro, Tito. Meu nome é Ademar, sou da Igreja Universal de Fortaleza, no Ceará, e eu gostaria de esclarecer uma dúvida. No relato da oferta da viúva, no Evangelho de Lucas 21, verso 2, Jesus pretendeu ensinar apenas sobre a ofertar e fidelidade, ou queria transmitir uma mensagem diferente? Com relação à oferta da viúva, qual foi o objetivo desse relato na Bíblia? O que Jesus queria ensinar com isso? Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, obrigado pela sua participação, você que tem participado bastante, muita gente ali mandando pergunta pelo nosso Instagram, mandando também pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo SMS, obrigado pela sua participação, tá? Eu vou repetir aqui mais uma vez como que você faz para mandar a sua pergunta, você que está chegando aqui agora. Você pode usar o nosso Instagram, que tem sempre um videozinho antes do programa para você usar os comentários. O nosso Instagram é @namiradaverdade. Procura lá, se inscreva e manda a sua pergunta pra gente. Se você gosta do Facebook, também tem um videozinho lá publicado. É só você usar os comentários e mandar a sua pergunta também, tá? Nosso WhatsApp, o número é 12 98151 0101, assim como também SMS. Você pode mandar pelo WhatsApp ou então pelas mensagens ali do seu telefone, tá bom? Participe e mande a sua pergunta pra gente. Essa veio pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Ademar Ferreira, ele é da Universal. Muito obrigado, meu irmão, por você estar acompanhando a nossa programação e querendo aprender mais da Bíblia Sagrada. Eu quero fazer um apelo a você que assiste a gente. Pode falar de qual igreja você é. É importante nós, como irmãos, estarmos aqui para estudar a palavra de Deus. Então, é gostoso de a gente saber que você é meu irmão da Igreja Assembleia de Deus, você é meu irmão da Igreja Quadrangular, você é meu irmão da Igreja Batista, Presbiteriana, Católica. Fala de onde você está mandando sua pergunta e nós teremos o maior prazer em poder ajudar, através da Bíblia, a encontrarmos a resposta, tá bom? O Ademar Ferreira, ele perguntou sobre o relato da oferta da viúva, lá no Evangelho de Lucas 21, verso 2. Jesus pretendeu ensinar apenas sobre ofertas e fidelidade ou ele queria transmitir uma mensagem diferente? Como é que é isso, professor? Olha, a mensagem do Lucas 21:4, ela é muito significativa porque ela mostra o seguinte: mais importante do que a oferta em si é a motivação interna para ofertar.
Então, o que acontece aqui no relato? Lógico, a Bíblia não está dizendo que devemos ser miseráveis em nossas ofertas se nós temos condições. Lá em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, Paulo diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, muito ceifará. Então, Paulo ele diz para sermos generosos. Só que o contexto de Cristo é outro. Ele estava aqui falando ele mostra aqui que pessoas de boas condições levavam grandes ofertas, porém não era do coração. Queriam aparecer. E a viúva pobre, ela tinha apenas 2 pequenas moedas, ou seja, ela deu tudo o que ela tinha. Então, o que Cristo destaca? Que as 2 moedinhas dela tinham muito mais valor para Deus porque eram de coração e ela demonstrou sim ser muito generosa. Foi mais generosa do que aqueles que doaram mais, porque aqueles que doaram mais, doaram daquilo que sobrava. Ela doou daquilo que não sobrava. Então esta é a lição de Jesus, entre outras que poderíamos tirar. Mas Lucas 21:4 é um texto espetacular, nos ensina a motivação correta ao ofertarmos, que é adorar a Deus, não aparecer, mas contribuir para que o Evangelho apareça mais. E ao mesmo tempo, o texto mostra que a oferta importante mas mais do que isso é a intenção que existe no coração daquele que está ofertando para Deus. Muito bem, a gente tem que entender a sinceridade das pessoas, né, professor? Porque Sim. A gente sabe que muitas vezes as igrejas acabam pedindo, né, tudo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes usa um texto desse e não dá o real sentido do que é a oferta, né, professor? Infelizmente, nós não cremos que Deus chame os filhos dele, né, para serem miseráveis, mas ao mesmo tempo temos que ter cuidado com a teologia da prosperidade, né? Como se as bênçãos de Deus fossem apenas materiais e tudo na vida girasse em torno de dinheiro. A prosperidade bíblica envolve dinheiro? Envolve, mas é mais do que isso. A prosperidade bíblica abarca os aspectos físico, mental e espiritual. Muito bem, muito bem. Nós temos agora uma questão importante que chegou para a gente e eu quero ver o que o professor fala sobre isso. Nós temos um vídeo aqui, vamos soltar esse vídeo para nós vermos. Não é vídeo, é uma mensagem que chegou para a gente. Ah, tá aqui, a produção está dizendo, essa é uma mensagem que chegou, uma afirmação e eu quero ver o que o professor fala sobre isso. Deus aceita qualquer tipo de relacionamento desde que exista amor. Professor Leandro Quadros, essa afirmação é bíblica? Vamos lá. Em primeiro lugar, obviamente, tem muitos textos que poderíamos usar para tratar desse assunto, mas um deles que eu vou ler aqui para você se encontra em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Alguns dizem que isso aqui é no contexto cultico, ou seja, que Deus proibia esse tipo de relação num contexto pagão. São pessoas campeãs em distorcerem o significado do texto bíblico, então nós não vamos nem comentar mais para não dar crédito a esse tipo de coisa. Mas em Levítico 18:20 é bem claro. 18:22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então Deus não aprova realmente um relacionamento sexual que não seja o de Gênesis 2, 22 a 24. Quer dizer com isso que Deus não ama? Não quer dizer também não. Deus entende que cada pessoa tem o seu histórico, tem as suas questões particulares, os seus traumas, as suas carências. Então Deus considera muito isso. 1 Coríntios 6,11 mostra que Deus quer transformar tanto heterossexuais que pecam sexualmente, quanto homossexuais que pecam sexualmente. Então, 1 Coríntios 6,11 tem uma mensagem para ambos os grupos. Então, esses textos, entre outros, mostram que esta afirmação, ela é realmente uma mentira. E sendo uma mentira,
nós não podemos acreditar nela. Ao mesmo tempo, isso não nos dá margem para desrespeitarmos as pessoas. Tem muitos filhos de Deus sinceros que lutam contra os seus desejos, tentando fazer a vontade de Deus. Deus valoriza muito isso. Deus considera muito isso. E a graça de Cristo vai continuar amparando essas pessoas e todo aquele que decidir entregar a sua vida a Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que me assiste, você que nos assiste aqui em outro lugar fora do Brasil. Nós temos aqui perguntas que chegam da Angola, perguntas que chegam de Moçambique. Nós temos hoje aqui Moçambique e Angola, mas a gente sabe também que nos assistem em Portugal. Talvez você esteja assistindo aí agora. Meu abraço especial a você que está em Portugal assistindo esse programa. Se você mandar a sua pergunta para a gente, manda e diga que você é de Portugal, que você acompanha a gente através do canal por assinatura aí em Portugal. É um prazer poder dar a resposta que você precisa saber da palavra de Deus, tá bom? Mande a sua pergunta para a gente, um abraço muito especial aos nossos queridos amigos e irmãos em Portugal. Mas eu queria colocar uma pergunta, eu queria mandar um abraço aqui para Angola, o Walter Mundila mandou uma pergunta, foi pescada, Walter, vamos ver se vai dar tempo de a gente colocar aqui. E o Celestino Manejo também, lá de Moçambique, mandou a pergunta e eu queria colocar a pergunta do Celestino. Ele diz o seguinte, a minha pergunta é, em que ano Jesus morreu? A história é dividida de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus. Como é que a gente consegue identificar em que ano Jesus morreu? A Bíblia consegue mostrar isso pra gente? Sim, a Bíblia, ela mostra ali em Daniel capítulo 9, na profecia das 70 semanas, tá? Até aqui eu tenho um gráfico, é que obviamente eu não tenho como mostrar isso aqui para o nosso telespectador, mas ali a profecia de Daniel 9, ela é uma das profecias mais significativas da Bíblia, tá? Por quê? Daniel 9, esse capítulo mostra o período exato em que viria o Messias e, inclusive, o momento da morte dele. E isso por volta do 6º século antes de Cristo. Então é um capítulo assim extraordinário e as igrejas estão praticamente em consenso quanto à profecia das 70 semanas. Não, obviamente, em relação a outros aspectos que eu não vou entrar aqui em detalhe. Mas quando você lê Daniel capítulo 9, eu não vou ler, obviamente, o capítulo para você agora, você percebe que o batismo de Jesus ocorreu por volta do ano 27 e o ano da morte de Cristo, a crucifixão de Cristo, foi ali pelo ano 31 depois de Cristo, tá? Aí você pergunta, mas Leandro, como isso é possível se Jesus ainda já não tinha 31 anos? Primeiramente, nós não podemos ignorar o ano, não, na verdade não existe o ano zero, né? Então não existe ano zero, mesmo que tenha zerado a partir de Cristo, tem que se contar o ano zero nesse cálculo. Um outro detalhe, no calendário romano houve um erro de cômputo em relação a Cristo, ao nascimento de Cristo. Então, é por isso que ele estava ali, ó, no ano 31 com 33 anos. Com 33 anos para 34 anos, exatamente. Então nós temos que contar o ano zero e considerarmos aquele erro de cômputo do calendário romano. Veja, não foi um erro da Bíblia, foi do calendário romano, que nós herdamos, obviamente, tá? Então, se você estudar Daniel 9, até temos um curso bíblico, que é o curso do programa Bíblia Fácil, que é o curso sobre o livro de Daniel, tem ali a profecia das 70 semanas. E você vê o ponto de partida da profecia, que é 457 a.C., e você vai chegar ao ano 34 depois de Cristo, que foi o apedrejamento de Estevão. A profecia das 70 semanas, ou 490 anos, vai de 457 até 34 depois de Cristo, com esse acontecimento especial de Estevão, porque ele foi o primeiro mártir cristão, ok? E aí você vai perceber depois que
esta profecia dos 490 anos faz parte de uma profecia maior, que é a das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Então, peça o curso bíblico ou vá até o portal de cursos bíblicos da Novo Tempo e aí você pode baixar esse estudo sobre o livro de Daniel para você estudar detalhadamente Daniel 9, juntamente com Daniel 8,14. Muito bem, é só acessar novotempocursos.com e você vai ver lá as videoaulas da revista Daniel, tá bom? Professor, agora tem uma pergunta dos Estados Unidos. Hoje nós estamos totalmente internacional aí, né? A pergunta do Alcides lá de Tampa, na Flórida, é a seguinte. Eu não consigo entender. Me explique, por favor, Marcos 9, 23 e 24. Devemos fazer como o pai do menino, ter fé e pedir a fé a Jesus? Ou não devemos fazer como ele fez? Mesmo tendo fé, pedir por fé. Nós precisamos pedir por fé, professor? Ou só desenvolver a fé? Temos que fazer as duas coisas. É, não é? Olha, primeiramente, a fé, isso aqui é uma coisa importantíssima. A fé é um dom de Deus. Então, se ela é um dom, um presente, tem que pedir. O que esse homem fez aqui é uma lição para nós. Ele reconheceu que precisava de mais fé. Ele reconheceu. Eu, várias vezes, peço para Deus mais fé. E tem vezes que eu peço para Ele fortalecer a minha fé. E tem vezes que eu peço para Ele desenvolver a minha fé. E preservá-la também. Então, a fé é um dom. Naturalmente, por causa do pecado, a nossa tendência é descrer. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, hoje eu não estou com uma fé bem sólida e forte. Aumenta a minha fé. E Deus vai aumentar, tanto de forma sobrenatural, quanto vai criar circunstâncias, acontecimentos para fortalecer esta fé. Então, nós temos que fazer como este homem, sim. Só que isso aqui exige uma sinceridade com Deus muito grande. E eu creio que essa é uma das nossas metas em nossa jornada cristã, sabe? Você aprender a ser honesto com Deus. Falar para Deus o seguinte: Deus, hoje eu não estou conseguindo confiar em Ti como eu deveria. E falar até para Deus: Deus, hoje eu estou com vontade de cometer tal pecado. Olha, se nós chegarmos neste nível de relacionamento com Deus, a nossa vida com Ele será muito melhor. Nós estaremos confiando em Deus mais do que confiamos no nosso melhor amigo. Professor, em um minuto você consegue só me responder isso aqui, ó? Na prática, o que é o pecado que não tem perdão? O pecado contra o Espírito Santo, em Mateus 12, 31 e 32, você tem que ler desde o versículo 1 do capítulo 12. Leia todo o capítulo 12, dali do versículo 1 ao 32. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar aos seus apelos para que aceitemos a Jesus, até chegarmos ao ponto de atribuirmos a obra que é do Espírito Santo ao diabo, ao ponto de blasfemarmos como os fariseus fizeram. Então, leia todo o capítulo 12 de Mateus e você vai ver ali contínua rejeição a Jesus, ódio contra Jesus e atribuição do poder do Espírito em expulsar demônios ao poder do próprio diabo. Então, é algo muito mais amplo, não se constitui em pecados isolados. Muito bem, professor. Muito bem, com essa nós encerramos o programa de hoje e a gente se encontra semana que vem com mais e mais questões aí pra gente. Até semana que vem, Tito, se Deus quiser, e que Deus, amigo telespectador, continue cuidando de você, abençoando a sua vida e que você nunca se esqueça que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia unicamente vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação de sempre aqui. Você que acompanhou o programa pela primeira vez aí, volte com a gente. Todas as segundas-feiras, ao vivo, estamos aqui respondendo as mais diversas perguntas. Participe, mande a sua pergunta para a gente, porque aqui sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.